Mesmo que você seja muito corajoso, é difícil não sentir um certo medo de dois caras em uma moto, aqui no Brasil. Por isso é bom ver bandidos se dando mal de vez em quando. Como aconteceu com uma dupla de criminosos que estava assaltando um posto de gasolina e em um erro de mira, um deles acabou acertando o outro. São casos assim que você vai ver agora. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Bandidos que se deram mal. Em Suzano, na Grande São Paulo, uma tentativa de assalto aconteceu em frente ao Colégio Ferreira Master em maio de 2018. O assaltante, Elivelton Neves Moreira, de 21 anos, portando uma arma de fogo, abordou um grupo de mães e crianças que estavam na porta da escola. Ele chegou a tentar usar o objeto, mas a munição falhou, o que não impediu que ele continuasse a ameaça. Foi nesse momento que a cabo da Polícia Militar, Kátia Sastre, que estava de folga e acompanhada de sua filha, reagiu à situação. Ao ouvir o grito de "é um assalto", ela sacou sua arma de fogo e atingiu Elivelton 3 vezes. O criminoso tentou reagir, mas novamente falhou ao atirar. Kátia conseguiu se aproximar e imobilizou o assaltante, enquanto o grupo de mulheres e crianças fugia para a segurança. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu. Ele havia abordado outras mães antes de tentar roubar Kátia e as pessoas ao seu redor. A polícia destacou que a policial agiu dentro do protocolo, buscando proteger as vidas que estavam em risco, com base nos treinamentos que recebeu ao longo de 20 anos de serviço. 2 homens tentaram roubar uma mulher de 33 anos em Itabira, no interior de Minas Gerais, mas as coisas não saíram como o planejado. A mulher estava na rua quando um dos suspeitos se aproximou e tentou pegar sua mochila. Ela não entregou o objeto e o criminoso, para forçar, a fez cair e ela machucou o rosto. Na hora do assalto, um ônibus com trabalhadores passava pela rua. Indignados com o que estavam vendo, os passageiros desceram do ônibus e partiram para cima do assaltante, atacando-o de várias maneiras. O comparsa, que estava dando cobertura, tentou afastar as pessoas com uma garrafa de vidro, mas os dois acabaram fugindo. A dupla foi seguida por um policial à paisana até suas casas. O primeiro suspeito foi preso em casa, sem resistência, enquanto o outro tentou se esconder. Ele ainda quebrou o vidro de uma viatura e mordeu o braço de um dos policiais durante a prisão. Ambos foram levados ao hospital e depois à delegacia. A mulher, que estava assustada, recebeu atendimento médico, mas felizmente ficou fora de perigo. Os 2 suspeitos permaneceram presos e responderão pelos crimes cometidos. A atitude rápida e decisiva dos passageiros e do policial à paisana foi crucial para que a dupla fosse detida e levada à justiça. Em um bar, no momento em que um homem tentava assaltar o local, as coisas não saíram como ele esperava. O caso foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram o suspeito chegando ao estabelecimento. Isso aconteceu em outubro de 2021. Ele estava portando uma arma de fogo e usava um capacete para esconder o rosto. Assim que entrou no bar, anunciou o assalto de forma agressiva e começou a pegar os pertences de clientes e funcionários. O clima ficou tenso e parecia que o criminoso tinha tudo sob controle. No entanto, um dos clientes reagiu e partiu para cima do assaltante. O que começou com um movimento inesperado se transformou em uma ação coletiva. Outras pessoas que estavam no local aproveitaram a oportunidade para segurar o homem e impedir que ele continuasse o roubo. O suspeito caiu no chão e foi imobilizado. Os clientes usaram o que tinham à disposição, como tacos de sinuca, para evitar que ele escapasse. Enquanto a situação era controlada, o criminoso tentava se desvencilhar, mas foi contido pela força dos clientes, que não pensaram 2 vezes antes de agir. O barulho e a movimentação atraíram a atenção de outras pessoas na rua, o que ajudou ainda mais a conter o criminoso até a chegada da polícia. Na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um policial militar à paisana estava na agência dos Correios para fazer uma postagem quando se deparou com um assalto. Em dezembro de 2019, 3 homens chegaram ao local e um deles, portando arma de fogo, anunciou o roubo.
O policial, atento à situação, sacou sua arma de serviço sem ser percebido pelos bandidos. Quando o criminoso armado se virou, o policial não perdeu tempo e o atingiu. O bandido caiu imediatamente. Ele não teve chance de reagir. Já os outros dois suspeitos, vendo que o crime tinha dado errado, conseguiram fugir antes que a polícia chegasse. Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação e rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostrando o momento exato do confronto. O caso foi registrado na delegacia local, mas por conta da reação rápida do policial, a situação não se complicou ainda mais. O bandido que caiu no chão não resistiu. No Guarujá, na Avenida Dom Pedro, em maio de 2018, um assalto foi frustrado por um policial militar de folga. Os criminosos chegaram e assustaram todo mundo que estava no lugar, obrigando os funcionários a entregarem o dinheiro dos caixas. Um deles estava com uma arma de fogo e, ao ver a confusão, começou a ameaçar as vítimas apontando o objeto para elas. Enquanto isso, uma idosa se jogou no chão e um homem se agachou tentando se esconder. O que os bandidos não sabiam era que um policial militar estava por ali de folga, e ao ver o que estava acontecendo não perdeu tempo. O policial, sem farda, se aproximou e surpreendeu o bandido, atingindo-o. O criminoso, identificado como Marcelo Moraes da Silva, levou 2 impactos de bala e caiu no chão, não tendo como reagir. O policial conseguiu desarmá-lo na hora. O outro bandido, vendo a situação, fugiu com o dinheiro, mas ninguém ficou ferido além do ladrão atingido. Marcelo foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital, mas perdeu a vida. O caso foi registrado na delegacia e a arma do criminoso foi apreendida. O comparsa não foi localizado. Um policial militar que também trabalhava como motorista de aplicativo foi surpreendido por uma tentativa de assalto enquanto realizava uma corrida na cidade líder, na zona leste de São Paulo, em novembro de 2016. Durante o trajeto, 3 homens abordaram o policial, sendo que 2 eram muito jovens e portavam armas de fogo. O trio pediu para que o motorista parasse no meio do caminho, o que gerou desconfiança no policial. Ao parar o carro, um dos criminosos anunciou o assalto, apontando o objeto ameaçador em sua posse na direção ao policial militar. Sem hesitar, ele reagiu rapidamente. Ele sacou a sua arma de trabalho e atingiu os 3 assaltantes. O vídeo registrado por câmeras de segurança do local mostra o momento exato em que o policial enfrenta o bandido que tentou abordá-lo fora do veículo e em seguida persegue os outros criminosos que tentavam fugir. Após o confronto, 2 dos assaltantes perderam a vida no local, enquanto o terceiro também não sobreviveu. Enquanto uma mulher caminhava sozinha por uma rua tranquila em Podgorica, capital de Montenegro no leste europeu, um homem se aproximou com a intenção de roubar sua bolsa. O que ele não esperava era a reação de um cão que estava solto nas proximidades. Quando percebeu a situação de risco, o animal não pensou 2 vezes e atacou o criminoso, impedindo o roubo. Em novembro de 2017, o incidente foi registrado por câmeras e logo viralizou nas redes sociais. O cão perseguiu o assaltante, mantendo-se a mulher a salvo e frustrando o crime. A gravação foi amplamente compartilhada e muitos internautas chamaram o animal de anjo de 4 patas, elogiando sua coragem. Após o ataque do cão, o criminoso fugiu sem levar nada. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a situação. Em um sábado de outubro de 2013, em São Paulo, um criminoso se deu mal ao tentar roubar uma moto e se deparar com um policial. O assaltante, identificado como Leonardo Scarante, estava em uma moto com outro comparsa tentando tomar a moto de um segurança. O bandido se aproximou do motociclista e, com uma arma de fogo, deu a ordem de roubo. O motociclista, com a presença de espírito, entregou o alarme do veículo. Pode levar, não tenho arma não, mano. Não tenho arma não, sou polícia não.
Quando o criminoso subiu na moto para fugir, foi surpreendido por um policial que estava em seu veículo particular, parado em um cruzamento da Zona Leste. O policial, que estava voltando para casa, desceu do carro e atingiu o bandido 2 vezes. Leonardo se feriu no abdômen e foi rapidamente levado ao pronto-socorro do Tatuapé para cirurgia. Após o incidente, a polícia militar afirmou que a ação foi legítima, já que o criminoso estava armado e apontava em direção ao policial. O comparsa de Leonardo conseguiu fugir, mas a moto da vítima foi recuperada. O caso gerou grande repercussão e muitos comemoraram a rápida ação do policial que evitou que o criminoso escapasse com a moto. John, um cachorro do tipo husky siberiano, foi o responsável por impedir que um assalto fosse realizado em uma casa na zona sul de Teresina, em um episódio ocorrido em setembro de 2022. Um homem entrou com a intenção de cometer o crime, mas o que ele não sabia era que o cão estava por lá. O bandido entrou pela porta da frente e tentou sair pelos fundos, mas quando o cachorro o viu, não pensou demais e foi para cima dele. O animal atacou o cara 2 vezes, fazendo com que o homem pedisse ajuda. Ele gritou implorando para ser levado ao hospital, dizendo que o cachorro me mordeu, mas ainda tentou sair fugindo de dentro da casa com a maior cara de pau. Os donos da residência, assustados, ouviram o barulho do cachorro atacando o criminoso e o viram pedindo ajuda. O bandido, já ferido, foi expulso de lá e pouco depois fez um assalto em um comércio próximo. Ele ainda tentou invadir outras casas, mas foi interrompido de novo. O dono da casa fez um boletim de ocorrência, mas o criminoso acabou sendo hospitalizado após ganhar novos ferimentos de outras tentativas de roubo. 2 ladrões tentavam roubar uma loja de roupas quando o comerciante reagiu de forma surpreendente. Durante o assalto, que ocorreu em junho de 2024, um dos criminosos ameaçou um cliente com uma arma de fogo, enquanto o outro roubava roupas e objetos pessoais. Mas o que eles não esperavam era a reação rápida e ousada do proprietário da loja. A câmera de segurança do local registrou o momento exato em que, aproveitando a distração dos assaltantes, o empresário agiu com coragem. Ele se apoderou da porta de enrolar do estabelecimento e, de forma repentina, a fechou com força, trancando os 2 bandidos dentro da loja. A ação, que foi decisiva e eficaz, rapidamente chamou a atenção e o vídeo do ocorrido se espalhou pelas redes sociais. Muitos internautas elogiaram a atitude do comerciante, chamando-o de herói e destacando sua rapidez no momento de grande tensão. Após a prisão dos criminosos, um suposto policial da Polícia Nacional da Colômbia, armado, entrou na loja e deu ordens aos assaltantes para que se deitassem no chão. Câmeras de segurança registraram um incidente que ganhou grande repercussão nas redes sociais em setembro de 2023. No vídeo, criminosos fortemente armados atiram contra a fachada de uma residência antes de fugirem rapidamente em um carro. Durante a fuga, um dos assaltantes acionou uma granada, mas esqueceu de jogá-la para fora do veículo. O artefato foi acionado dentro do carro e 4 bandidos perderam a vida, enquanto outros 2 ficaram machucados. O impacto da explosão foi tão forte que deixou o carro completamente danificado. O vídeo amplamente compartilhado gerou rumores de que a explosão havia ocorrido no Brasil, mas essa informação é falsa. O incidente aconteceu em La Concórdia, no Equador. Embora o vídeo seja real, as informações compartilhadas nas redes sociais estavam erradas, o que causou confusão entre os internautas. O erro na localização foi rapidamente corrigido, mas não antes de gerar uma série de especulações e discussões online. No bairro Jardim Santa Rita, em Orlândia, São Paulo, um homem de 25 anos tentou assaltar um mercado. Armado com um objeto perfurante, ele abordou o dono do estabelecimento enquanto o comerciante estava no caixa. O assaltante, com o rosto coberto, parecia determinado, mas não contava com a ação rápida de um entregador que prestava serviços ao mercado. O entregador, que estava de capacete e acabara de terminar sua entrega, percebeu a situação e não hesitou. Retornou ao mercado e, ao ver o perigo em que o dono estava, foi direto para cima do criminoso.
Com agilidade, imobilizou o assaltante e conseguiu tirar o objeto cortante de suas mãos. Durante a luta, o criminoso tentou fugir, mas sem sucesso. Ele foi dominado e ficou no chão até a chegada da polícia militar. As câmeras de segurança registraram as imagens que rapidamente se espalharam pela internet. A polícia militar chegou pouco depois e prendeu o suspeito, levando-o para a delegacia. Apesar do confronto físico e da tentativa de fuga, ninguém ficou gravemente ferido. Uma dupla de criminosos tentou assaltar um casal na rua no Rio de Janeiro, mas a ação teve um final bem diferente do que eles esperavam. Em janeiro de 2024, os bandidos que estavam em uma moto observaram o casal e decidiram agir. Quando retornaram para anunciar o assalto, o homem do casal não se intimidou e partiu para cima de um dos ladrões. O outro bandido, vendo a reação, tentou fugir na moto roubada e deixou seu parceiro para trás. Só que ele teve um peso na consciência e voltou para ajudar o colega, largando a motocicleta no meio da rua. O que os assaltantes não contavam era que os vizinhos estavam atentos. 2 moradores, ao perceberem a confusão, correram em direção ao local com varas de madeira nas mãos e não perderam tempo. Eles partiram para cima dos bandidos com o objetivo de impedir o roubo e ajudar o casal. Durante a luta, um dos criminosos caiu no chão, enquanto o outro tentou escapar novamente, mas foi alcançado pelos vizinhos. Com a ajuda da comunidade, os 2 bandidos foram imobilizados até a chegada da polícia. A situação terminou com os ladrões sendo presos e levados para a delegacia. Em um assalto ocorrido em novembro de 2021, 2 criminosos tentaram roubar um posto de combustíveis em Londrina, no estado do Paraná. Chegando de moto, eles abordaram o frentista logo no momento em que ele começava seu turno de trabalho. No entanto, o assalto logo tomou um rumo inesperado. Durante o roubo, um dos bandidos foi atingido acidentalmente por seu próprio comparsa. Ao tentar acertar o frentista, o criminoso errou. O homem ferido foi rapidamente socorrido por uma equipe de emergência e levado ao hospital, mas não resistiu. O outro bandido, sem dar a devida atenção à situação, fugiu do local em uma motocicleta, abandonando o parceiro que precisava de cuidados médicos. O frentista, que saiu ileso, foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento sobre os acontecimentos. Embora o criminoso que fugiu tenha deixado o posto sem dinheiro ou objetos roubados, a ação terminou mal para ambos os envolvidos. No canal do YouTube, Jornal Imprensa News, um vídeo teve mais de 80 mil visualizações. Sem áudio, as imagens mostram 2 homens em uma moto abordando um motociclista que estava sozinho. Após a passagem de um carro pela rua, os 3 ficaram a sós, e um dos bandidos seguiu em frente com a moto. O plano era que o outro fugisse com a motocicleta roubada, mas assim que ele subiu na moto, o dono dela reagiu rapidamente sacando uma arma de fogo e atingindo o criminoso na perna. Com a dor, o bandido desmontou da moto e tentou correr, mas caiu no chão após dar apenas alguns passos, atingido novamente. A maioria dos comentários no vídeo celebrou a atitude do motociclista, que quase foi roubado. Muitos internautas chamaram o homem de herói sem capa, comemorando que o bandido não conseguiu roubar a moto. Em um estacionamento de um prédio, em 2018, o segurança flagrou 3 homens roubando uma televisão. Ele imediatamente abordou o trio, mandando-os colocar o equipamento no chão. O incidente foi gravado pelo próprio segurança, já que os bandidos não pareciam agressivos. Bota a televisão no chão. Bota a televisão no chão. Quando o segurança se aproximou, um dos criminosos, alterado e aparentemente sem noção, decidiu entrar em um confronto com ele, mas foi empurrado de volta. O segundo, vendo que a situação não estava favorável, colocou a televisão roubada no chão, demonstrando sinais de nervosismo. O terceiro bandido observava a cena com uma postura de rendição. Os 3 estavam mal vestidos e sujos, parecendo moradores de rua, talvez usuários de substâncias ilegais, álcool
atacou ou ambos. Eles pareciam alterados e visivelmente desorientados. Um dos bandidos estava no chão, outro próximo à televisão e o terceiro mais à direita sem saber como agir. O segurança, com voz firme e decidida, perguntou quem havia autorizado a retirada da televisão, mas nenhum dos três conseguiu fornecer uma resposta convincente. A única explicação que o segurança recebeu foi que a dona da televisão mandou trocar o aparelho. Só que a proprietária da TV já havia avisado na portaria que o trio estava levando o aparelho dela embora. Nesse momento, o segurança chamou a polícia e a situação ficou fácil de ser controlada. Não foi difícil segurar os criminosos, já que estavam lentos e desorientados, sem nem formar frases de forma coerente. O policial civil estava no drive-thru de uma lanchonete na rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, quando foi abordado por um assaltante. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, o criminoso, usando capacete e armado, anunciou o assalto, mas não sabia que o policial estava armado e pronto para reagir. Dois comparsas que estavam ajudando o primeiro ladrão passaram de motos ao lado do veículo do policial civil antes de sua reação ao assalto. O agente da lei sacou sua arma de fogo de dentro do carro e atingiu o bandido que o abordou. Após a ação, o policial desceu do veículo e desarmou o ladrão ferido. Enquanto isso, os outros dois delinquentes perceberam a situação e fugiram, sem conseguir roubar nada. O criminoso ferido perdeu a vida no local. O fato aconteceu em março de 2017, em uma área movimentada de São Paulo. Esse foi o vídeo, deixa seu like, um beijão, valeu, falou e tchau.